Boa tarde, pessoal. Vamos aqui começar hoje a nossa videoaula sobre modernismo, primeira fase, destinada aos alunos do terceiro ano do Colégio Estadual Professora Maria Pereira de Vasconcelos. Algumas informações. A plataforma, não sei se você já deve observado, deu uma mudada lá, deu uma mudada no design, que para mim ficou muito mais bonito, tirou aquele rosa feio. Tá legal, tá bem mais interativo. E agora estão criando grupos por turma para quem quiser entrar, falar, conversar com os alunos, com os professores, no caso, tá? Então vai lá, entra lá, caso você queira perguntar, os professores vão estar disponíveis lá na hora de suas aulas. Então verifique no horário, veja lá, ver se os professores estão lá, tá? Questão de língua portuguesa não mudou nada. Lembrando que a cada semana vocês devem colocar suas dúvidas, registrar suas dúvidas lá no fórum, tá bom? Para garantir que a sua presença. Okay? Para que a Secretaria de Educação em nenhum momento tente cancelar esse esforço que nós estamos fazendo nessa época de pandemia, que é videoaula, é exercício, atividade atrás da atividade, e vocês, melhores que vocês, alunos, o tanto de atividade que vocês estão fazendo, isso não pode ficar perdido. Então, para que isso não seja perdido, vai lá no fórum do professor Robson Cosme, coloque sua dúvida e coloque que foi respondida via WhatsApp, tá bom? E outra coisa que nós vamos falar aqui, o ponto bom. Nesse vídeo aqui, no momento, você vai ver, claro que eu vou falar, mas no momento desse vídeo, vocês irão ganhar o ponto bônus, 2 pontos extra na nota de vocês, tá bom? Modernismo, primeira fase, ainda é relacionado ao primeiro bimestre, tá bom? Esses 2 pontos extras vai ajudar pra caramba. Ainda mais vocês, alunos do terceiro ano, que a maioria foi mal naquela primeira prova minha. Vai ajudar pra caramba, tá bom? E as respostas das atividades não deixem de fazer por conta própria. Nada de pesquisar. Até se pesquisar, vocês vão achar na internet. Mas não faz, tenta fazer, veja a videoaula, porque o Enem está aí, as provas de vestibular estão aí, as questões é para vocês treinarem. Vai lá, depois verifique. Eu mesmo coloco a correção, porque eu corrijo item por item e pode tirar alguma dúvida de vocês. Sem contar também que estou aí disponível para vocês 24 horas no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? Então vamos começar. Contexto histórico aí. O Brasil crescia, as questões sociais tornavam-se mais complexas com a industrialização crescente, sobretudo em São Paulo. Em 1907, por exemplo, contávamos com 3.358 indústrias no país. Em 1920, perto da culminância do modernismo aqui no Brasil, tínhamos já 13.336 indústrias. Com isto, aumenta o operariado, surge e consolida-se o pequeno burguês, acompanhado pelos comerciantes, os funcionários públicos, militares e profissionais liberais. Lembrando, gente, que o pequeno burguês vira-se os filhos, os donos das indústrias, tá? Acompanhado mais os comerciantes, os funcionários públicos, que na época ganhavam muito bem, os militares, que os funcionários públicos, para falar a verdade, sempre eram os ex-militares, tá? E os profissionais liberais, que é justamente aqueles comerciantes ambulantes, né? Que também, quem tinha dinheiro para investir e conseguisse ter o seu comércio, a sua venda aí, vendia muito bem, porque era uma época em que as pessoas estavam evoluindo, apesar das guerras. A Semana da Arte Moderna, né, foi a culminância em que ocorreu o modernismo aqui no Brasil. Isso porque vários artistas, que o pessoal chama de vanguarda, já iam trabalhando essa mudança, essa troca do estilo de época na vida artística. O modernismo chega ao Brasil com a Semana da Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo,
no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Não gosto de datas, mas é bom você ter essas datas em mente, porque realmente eles cobram isso em prova. Sob o comando e organização de um grupo de artistas e intelectuais que, afinados com as vanguardas artísticas acontecidas na Europa, propuseram uma tomada de consciência para a valorização das coisas nacionais e redescoberta da realidade brasileira. Tá bom? Mudou tudo, mudou radicalmente mesmo com o modernismo, é o que nós vamos ver. Tá? Vanguarda. Entende-se vanguarda como um movimento que discute um conhecimento ideológico na arte. As vanguardas europeias anunciavam e deliberavam uma subversão radical da cultura e dos costumes sociais. A palavra vanguarda deriva do francês avant-garde, termo militar que designa aqueles que em campanha vão à frente da unidade. Vão aqueles que vêm primeiro, vanguarda, aqueles que vêm primeiro. Tá? Nada mais que essa vanguarda era aqueles filhos de ricos, né? Filhos de ricos que ficavam estudar, fazer faculdade fora, tá? Fazer faculdade lá fora, e daí eles tinham acesso a essas vidas artísticas, e daí trouxeram para cá, mas só com aquela ideia, devido à independência, aquela ideia de agora é nosso, tá bom? A palavra vanguarda deriva do foi a partir do início do século XX passou a ser empregada para designar aqueles que no campo da arte e das ideias estavam à frente de seu tempo. As vanguardas surgem no início do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial e finda com o início da Segunda Guerra Mundial, momento em que as produções artísticas cessam diante do terror nazista. Época do nazismo, aquela guerra de Napoleão Bonaparte, tudo isso entra nessa época da vanguarda, nas histórias, nas imagens, essas realidades vão ser apontadas. Quais são essas vanguardas que nós vamos estudar agora? O futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Lembrando que meus alunos, os alunos que estudaram comigo ano passado, eles viram todas essas vanguardas, né? Vamos dar uma recapitulada, bom que já dá para memorizar, estudar melhor aí. O primeiro dela, o futurismo, que é a arte da destruição, tá bom? O Manifesto Futurista, de autoria do poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, o infeliz. Eu chamo esse cara de infeliz porque acabou tendo grandes seguidores e foi ao fundo do poço quando ele declarou que seguia Mussolini. Aí essa galera não gosta desse pessoal não, desses fascistas. O futurismo propõe a ruptura com o passado, mais que isso, destruir o passado. O que eles exaltavam? A velocidade, o progresso, a coragem, a audácia e a revolta. O soco, a bufetada, ou seja, a guerra. Tá? Para eles, a guerra era a única higiene do mundo. Pregava demolição de bibliotecas e museus, nada de estudar. Né? O negócio é resolvido não na conversa, e sim na bufetada. Além de combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Tudo que é oportunismo, igual nós vemos aí essas pessoas que vomitam moralidade. As pessoas que vomitam moralidade, elas costumam ser as menos morais possíveis. E isso eles combatiam. O feminismo, por exemplo. Eles combatem, porque é a ideia de um grupo pequeno de pessoas que começa a divulgar, passar mensagens ilógicas, claro, né? E eles combatem essas coisas. Também as covardias de oportunistas, dessas pessoas que aplicam golpes, tudo isso, esse manifesto futurista combatia, que existe muito, existe até hoje, grandes cidades, grandes movimentos, sempre tem essas pessoas oportunistas.
Em 1912, surge o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, propondo a destruição da sintaxe, tá? Que foi aí que começou a surgir os linguistas na vida, e o que mudou hoje, mudou muito a nosso ensino, que hoje trabalha-se mais o verdadeiro significado de uma frase, de uma palavra, eliminando os adjetivos e advérbios, que também sou a favor. Tá? Você, por exemplo, na hora de escrever a redação do Enem, tire os adjetivos, tire os advérbios, que isso nada lhe ajuda, só enche linguiça a redação de vocês e acaba deixando a redação de vocês pobres, tá bom? Usar o substantivo como nasce, trocar sinais de pontuação por símbolos matemáticos e notas musicais. É uma coisa, tipo, acaba realmente tirando os adjetivos, tirando os advérbios, acaba tornando o texto um pouco mais frio, mais sucinto. Tá? E, com certeza, é o que vemos em matemática, símbolos matemáticos e notas musicais. Por exemplo, fala nota musical, a nota musical, dó, ré, mi, fá, que está lá na partitura. Porém, na hora que pega essas notas e coloca no contexto dos instrumentos, vira outra coisa, uma interpretação muito bonita. É relevante salientar o total identificação entre o movimento e seu líder, a ponto de virar de sinônimos. Futurismo, Marinetti e, a partir de 1919, as evidentes afinidades do movimento com o fascismo de Mussolini. É bom saber disso, tá? Que Marinetti acabou se afiliando ao fascismo de Mussolini e acaba aí deixando de muitos seguidores, vindo à próxima vanguarda, que é o expressionismo, que é daí a expressão da dor humana. O famoso quadro de Murphy, o grito, né? Tem até muito filme relacionado com a máscara do grito. Na França e na Alemanha, no início do século XX, surge um grupo de pintores chamados expressionistas na Alemanha e os fauvistas na França. O objetivo era expor a subjetividade do mundo interior do artista, e isso implicava no distanciamento da beleza, seja pela caricatura, resultado da distorção da imagem, que é o caso do grito, tá? Que é a expressão de Murphy. Uma vez eu li uma entrevista muito tempo dele lá, que ele falava que aquilo ali era o povo que queria gritar, desejava falar, criticar, e não podia, devido às leis nazistas, né, da ditadura, de não poder falar, de não poder se expressar. Então, o grito expressionava isso. Então, seja pela expressão do sofrimento humano, como pobreza, violência, paixão, visão da morte e outros sofrimentos humanos. O cubismo. A realidade em formas geométricas. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Né? Pablo Picasso. Verdade, gente. Os livros de ficção, eu estava explicando isso para minha filha esses dias. O livro é uma ficção. O filme Avengers, né? Os Vingadores. Tá lá, é uma ficção, uma coisa que não existe, mas a narrativa de certos momentos do filme você pode sim trazer para você, porque o artista ele pega aquilo da realidade. Ele é uma mistura da realidade com a ficção. Então você pode sim tirar daquilo, não é um livro de história, de geografia, mas você pode tirar ali como um exemplo para a vida de vocês. É o que eu falo, você tem que ser uma esponja, então você tem que absorver tudo e jogar fora o que não serve para você. Por isso, aí o Pablo Picasso escreve isso. O cubismo nasceu das experiências de Pablo Picasso e Georges Braque em 1907. A pintura cubista, valorizando as formas geométricas, cones, esferas, cilindros, triângulos, retângulos, essas coisas assim, formas geométricas. Então, toda vez que vocês verem umas figuras com formas geométricas, você vê um triângulo ali, um cone, um cilindro, isso tudo faz parte da época
da vanguarda, o cubismo, tá bom? Objetivava revelar o objeto em seus variados ângulos. Tá? Um pouco mais de delírio aí dos artistas. Na literatura, o cubismo viveu seu primeiro momento como manifesto síntese assinado por Giuliano Apollinario e publicado em 1913. Neste caso, buscava se aproximar ao máximo as várias manifestações artísticas: pintura, música, literatura, escultura, ressaltando a importância dos espaços em brancos e em pretos da folha de papel e da impressão tipográfica. Tá? Tem como, tem imagem, tem tudo, mas observe também que ele sempre deixa espaços brancos ou pretos na folha de papel. Ele propõe ainda as palavras em liberdade, invenção de palavras e a destruição da sintaxe já condenada pelo uso. Mais uma vez, a entrada, a briga por regras. O pessoal estava cansado de regras. Você pode isso, não pode isso, você só pode fazer isso desse jeito, você pode fazer aquilo desse jeito. E essas regras estavam saturadas, e essa vanguarda queriam pular isso, como se fosse um adolescente rebelde, como se fosse um aluno que pergunta: para que tenho que aprender tantas regras de acentuação? Para que isso serve na minha vida? Né? Então, olha a imagem aí peraí, as imagens geométricas, vocês conseguem ver o triângulo, cone, tá? E as partes em branco, preto. Então, sempre vai ter essas imagens. Está toda colorida, mas tem essa como se tivesse faltando alguma coisa na figura. O Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, tá? Olha só, tem muita parte branca, né, sobrando, que usa a parte. Tá? São 4 mulheres, como se fosse um puteiro, né? Prostíbulo, tem outro nome lá na França. Bordel. Um bordel em que as mulheres aí se apresentando, mas você vê que elas são desenhadas em formas geométricas, cone, triângulo e assim por mais. Nós temos também o dadaísmo, né? Essa figura é o movimento mais doido dos doidos. A arte que não é arte, mas é arte. Em 1916, em plena guerra, quando tudo fazia supor uma vitória alemã, um grupo de refugiados em Zurique, na Suíça, inicia o mais radical movimento da vanguarda europeia. O dadaísmo, este movimento foi iniciado por Tristan Tzara, em seu manifesto Dada, em 1918, ali, pertinho já da culminância do movimento modernista. Embora a palavra Dada em francês significa cavalo de madeira, sua utilização marca o nonsense, ou seja, a falta de sentido, que pode ter a linguagem como na fala de um bebê. Para reforçar essa ideia, foi estabelecido o mito de que o nome foi escolhido aleatoriamente desta forma, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo-se um estilete sobre ela. Isso foi feito para simbolizar o caráter antirracional do movimento. Tá? Então, não tem nada a ver com o nome do cara. O Dada foi escolhido aleatoriamente no dicionário, abriu o nome em cima de uma página, de olho fechado, o cara pegou o estilete, colocou a ponta de uma palavra, e daí o Dada. Mas é isso que também significa as características do movimento. Né? Escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Ou seja, o manifesto tem suas regras, o manifesto tem o seu grito, mas ele não quer manifestar, ele não tem princípio, porque ele não quer manifestar porque não tem princípio. Tá? E tanto faz, ou seja, ele acredita que nada tem verdade, nada tem lógica, tudo é irracional. Então, olha só, objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico. Só a arte que interessa, nada de racional que tenha sentido. Irreverência artística combate as formas de artes institucionalizadas,
aquela modernismo, essas coisas que tem que ser feito desse jeito. Tá? Crítica ao capitalismo e ao consumismo, ênfase no absurdo, nos temas, nos conteúdos sem lógicas, uso de vários formatos de expressão, objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, etc. Na composição das obras de artes plásticas. Tá? Várias formas, não tem uma forma fixa. Esse tipo aqui é um poema da Dadaísta. A única coisa que você consegue identificar, a característica principal, é as coisas que não têm lógica. Tá? Forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo. Tá? Então, acho que, de vez em quando, a gente vive aí pelas certas emissoras aí, um certo movimento dadaísta, né? Pelos pessimismo e a ironia que se coloca pelos acontecimentos políticos. Então, olha só, para fazer um poema dadaísta, você pega um jornal, depois pega uma tesoura, escolhe um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, corte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam este artigo e meta-os no saco. Agite, tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscientemente, a ironia aí, na ordem que elas são tiradas do saco. Imagine que sentido vai dar, né? O poema se parecerá com você. E ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Tristan Tzissada. Então, e daí surgiu o dadaísmo, ou surrealismo, que é a arte do sonho, do subconsciente, da não razão, né? Ou seja, da influência freudiana. O Manifesto Surrealista foi lançado em Paris em 1924 por André Breton, um ex-participante do dadaísmo que rompera com Tristan Tzara. É importante salientar que o surrealismo é um movimento iniciado no período entre guerras, entre as cinzas da Primeira Guerra Mundial e as experiências acumuladas de todos os outros movimentos. E ainda vai pegar o começo aí da Segunda Guerra Mundial, porque o movimento continuou mesmo após o lançamento do modernismo. O movimento recebe influência das teorias psicanalíticas de Sigmund Freud. A partir daí, os surrealistas proclamam que a arte nunca pode ser produzida pela razão inteiramente desperta. É influenciado também pelo expressionismo, sondando o mundo interior, em busca do homem primitivo, da libertação, do inconsciente e da valorização. Daí que surge, né, o Macunaíma. Os escritores do surrealismo rejeitaram o romance e a poesia em estilos tradicionais e que representavam os valores sociais da burguesia. Começou daí a falar realmente do pobre, do povo trabalhador, tá? Do funcionário da indústria e assim por diante. As poesias e textos deste movimento são marcados pela livre associação de ideias, frases montadas com palavras recortadas de revistas e jornais, você vê aí que é uma influência do dadaísmo, e muitas imagens e ideias do inconsciente. Tá? Também um pouco do expressionismo. Então, o livro de Mário de Andrade é um bom exemplo do surrealismo na literatura brasileira. Ele foi escrito em apenas 6 dias. O autor reelabora temas de mitologia indígena e visões folclóricas. Tá? Agora, imagine, um livro escrito em 6 dias. Tá? O que deve ter saído disso? Né? Muita coisa boa, eu acredito. Eu, Robson, professor Robson, acredito que não foi. Nesse momento, o mulato da maior mulataria trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. No céu escampado da noite não tinha uma nuvem nem capei. A gente enxergava os conhecidos, os pais das árvores, os pais das aves, os pais das caças, e os parentes manos das mães, tias, cunhados, cunhãs e cunhatãs. Todas essas estrelas piscando, bem felizes nessa terra sem mal, aonde havia muita saúde e pouca saúva, o firmamento lá. Tá aí. Vocês assistam o filme, tá aí aqui embaixo aqui, ó, o link para vocês acessarem, tá bom?
Acesse esse link, copie esse link aí no caderno, no celular de vocês, assista o filme e faça resenha crítica. Hoje é quarta-feira, vocês têm até segunda-feira para mandar para o meu e-mail essa resenha crítica. Quem até segunda-feira, lembrando, repetindo, até segunda-feira me mandar a resenha crítica do filme Macunaíma, tá? Você vai ganhar 2 pontos extras naquela nota daquela prova do primeiro bimestre, tá bom? Tá aí, ó, Salvador Dalí, é o nome do surrealismo, tá bom? Desmaterialização próxima a Rosa de Nero, Salvador Dalí. Galáxia das Esferas, Salvador Dalí também, tá? E, para terminar, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem ao nosso modernismo, de A.W. Tozer, tá? Que é um dos modernistas no mundo aí. Tá bom? Então, lembrando, entre lá no fórum do professor Robson Cosme, coloque sua dúvida e foi respondida via WhatsApp, tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês colocam lá, tá? Não esqueça de fazer resenha crítica para conseguir os 2 pontos extras. Tá? Volta às aulas. Não sabemos quando vai voltar. Então, enquanto isso, estamos trabalhando, estamos fazendo atividades, vocês estão trabalhando e muito, tá? E parabéns para aqueles que estão conseguindo acompanhar, tá? E que estão tendo boa vontade de acompanhar também, tá? E daí vocês respondam as atividades, que até sexta-feira eu posto a correção, tá bom? Um abraço a todos e bye bye.